Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para meditarmos sobre a santa e gloriosa palavra de Deus. Vamos ler as Sagradas Escrituras em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Eu ainda tenho outra escritura que eu quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 3. Vamos ler aqui, a partir do verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Bem, li os versos 3 e 4. Poderíamos ler mais aqui, mas é suficiente para o assunto que vamos estar meditando neste momento. Bem, precioso ouvinte, preciosa ouvinte, pedimos que Deus ilumine nesse instante a sua mente e o seu coração e nos dê prosperidade agora enquanto estudamos a palavra de Deus. Prosperidade, eu digo no sentido espiritual, que possamos ter esses ótimos momentos aqui sobre a palavra de Deus. Bem, a primeira escritura lida em Malaquias capítulo 4 refere-se ao ministério do profeta Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias. E as escrituras de Apocalipse 11 refere-se ao ministério de Moisés e Elias. Então vamos estar trabalhando dentro deste assunto que é tão importante. Mas antes de entrarmos diretamente para o estudo do ministério de Elias, de Apocalipse, de Malaquias 4, e relacionando isso com Apocalipse 11, eu quero primeiramente aqui passar algumas escrituras básicas como que uma plataforma, como que um preparo para entrarmos nesse assunto, porque muitas pessoas nem mesmo têm ouvido sobre profetas, que Deus envia profetas no Novo Testamento e assim sucessivamente. Outros pensam que basta crer em Deus e acham que até mesmo é errado crer em profetas. Muitos dizem assim: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo e assim sucessivamente, mas negam os seus profetas. Eu digo para você que nós devemos crer em Deus, e crer em Deus implica crer também em receber os seus profetas. Para isso eu quero tomar aqui rapidamente algumas escrituras. Primeiramente, uma escritura que está no Êxodo capítulo 14, no versículo 30 e 31, nós temos aqui onde diz assim: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Bem, então Êxodo capítulo 14, precisamente o verso 31, diz que o povo temeu e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então veja que o povo creu em Deus, é claro, isso está corretíssimo, e creu também em Moisés, seu servo. Por quê? Que para crer em Deus implica crer também nos seus profetas. Nós temos mais escrituras que vão nos ajudar nesse assunto. Antes eu quero passar por 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Aqui, a parte B do verso 20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Bem, crer em Deus e crer nos seus profetas, para que sejamos prósperos.
não está dizendo prósperos de bens materiais, mas é com certeza prosperidade em todos os sentidos e de uma maneira mais específica a prosperidade espiritual. Bem, então crer em Deus e crer nos seus profetas. Eu disse que seriam algumas escrituras básicas. Também Amós capítulo 3 versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bem, se você espera que Deus, o Senhor Jeová, fará alguma coisa, Ele faz, mas primeiramente Ele tem que ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, viu que você consegue crer em Deus, mas crendo nos seus profetas? E assim nós já lemos Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Estarei daqui a pouco estudando com você, considerando as escrituras de Malaquias 4 e também de Apocalipse 11. Tá? Eu não esqueci, já eu chegarei novamente nessas escrituras. Mas eu quero também trazer aqui São Mateus capítulo 23, verso 34. Ainda são escrituras básicas. São Mateus 23, verso 34. Já estaremos entrando para o nosso estudo. Bem, então aqui diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Bem, São Mateus 23, 34 diz: portanto, eis que eu vos envio profetas. Então o Senhor Jesus Cristo está afirmando aqui neste Evangelho de Mateus, que eu vos envio. O verbo aqui está conjugado no tempo presente: eu vos envio profetas. Então no Novo Testamento, Jesus está dizendo que envia profetas. E confirmando essa escritura, no Novo Testamento, nós temos o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Eu sei que estou deixando muitas escrituras ainda de fora, mas com essas aqui é suficiente para que nós entendamos que Deus envia profetas. Ele mesmo deu uns para profetas. Então, significa que está vigente a questão de Deus enviar profetas também no Novo Testamento. E agora, eu quero tomar... Sim, vamos então para o nosso pequeno estudo de Malaquias 4 e também de Apocalipse 11. Eu já li, então eu não vou reler, mas vamos ver aqui agora então sobre este assunto. Bem, primeiramente, cada profeta é um instrumento de Deus enviado para desempenhar um trabalho. Primeiramente eu te peço desculpas, está chovendo aqui. Chuva é bênção. E aqui o teto, onde eu estou, nesta gravação, ele capta o barulho da chuva. Então, se ficar um pouco difícil para compreender, você fique bem atento para conseguir captar a mensagem que está sendo transmitida, apesar do ruído, da chuva no telhado. Mas, vejamos então. Então, Deus envia um profeta em um tempo determinado, para um povo determinado, para um certo público, para também atender certa necessidade. E sempre um profeta não atropela o outro profeta. Eu quero dizer, um não entra na seara do outro, um não estorva o outro. Isso profetas verdadeiros. Então, cada um desempenha o seu trabalho, o seu papel, ou seja, um não vem trazer a mensagem que é do outro, um não toma o lugar do outro. É isso que eu quero dizer. E o profeta de Malaquias 4, ele tem uma função: converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais.
E embora a profecia de Malaquias 4 diz isso, esses dois tipos de conversões, converter o coração dos pais aos filhos e também dos filhos aos pais, isso faz com que o cumprimento dessas duas fases, essas duas conversões, cumpram-se com centenas de anos de diferença uma da outra. Em Lucas capítulo 1, verso 17, encontramos a primeira parte dessa profecia cumprindo no profeta João Batista, quando ele é enviado para converter o coração dos pais aos filhos, e não dos filhos aos pais. Vamos ler isso, conforme está na Bíblia? Bem, então aqui está escrito assim. Vamos ver aqui. Lucas 1, verso 17. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Só faço reprisar para você aqui, ó. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Então aqui está falando do menino, do garoto João, o Batista, que é o anjo falando a Zacarias. Eu não li desde o verso 13, mas se você pegar desde o verso 13, está falando que o anjo diz para Zacarias, o pai do menino. Certo? Então o garoto João vai crescer e vai adiante dele. Adiante de quem? Do Senhor. No espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Bem, então encontramos aqui que o espírito e a virtude de Elias estiveram sobre João Batista. Portanto, João Batista é o Elias que havia de vir. E assim então, esta parte do ministério foi cumprida no profeta João o Batista. Mas quando você lê em São Mateus capítulo 17, você encontra que os discípulos perguntaram para Jesus acerca de João. Eles, antes de eu ler em São Mateus 17, permita eu ler em São Mateus capítulo 10, só para confirmar aqui, essa escritura deveria ter sido lida nas escrituras básicas. Está dizendo assim: quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Essa escritura também vem confirmar com as demais que Deus é recebido quando nós recebemos também o seu profeta. Quem recebe aquele que Jesus envia, ele está dizendo, a mim me recebe. Sim. Agora sim eu vou em São Mateus, no capítulo 17, para continuarmos o nosso assunto do profeta Elias. Bem, São Mateus 17, São Mateus capítulo 17, versículos 10, 11, 12 e 13 também. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Elias falara de João Batista. Bem, então aqui essa escritura deixou claro que João Batista era o profeta Elias que deveria ter vindo naquela época. Só que Jesus disse, ele disse, em verdade Elias já veio, mas também Jesus disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então Jesus não está brincando e nem jogando com as palavras. Por que ora Jesus conjuga o verbo no passado? Elias já veio. E depois Jesus
usa o verbo conjugado no futuro. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Bem, qual é o Elias que já veio? João, o Batista. E qual o Elias que ainda virá? O profeta Elias novamente. Pois o profeta Elias, o seu espírito unge profetas por 5 vezes na face da terra. Primeira vez no próprio Elias, o tisbita, no Antigo Testamento. A segunda vez, o espírito de Elias repousou sobre o profeta Eliseu. E embora o nome civil de Eliseu fosse Eliseu, ele tinha o espírito e a virtude de Elias sobre si. Portanto, o ministério do profeta Elias operou pela segunda vez, desta vez sobre Eliseu. E numa terceira vez, esteve sobre João o Batista. E agora o Elias que virá completa a 4ª vez do Espírito e a virtude de Elias, operando mais uma vez sobre um profeta na face da terra. Como João, como Eliseu, com nome civil diferente, mas operou sobre eles o Espírito de Elias, agora também um homem que não necessariamente tem que ter seu nome civil, Elias, mas o Espírito de Elias mais uma vez opera sobre a face da terra. Esta é a 4ª vez. Cumpre Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, a segunda parte. Eu disse mais no início desse vídeo que a profecia de Malaquias 4 diz que Elias converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. A primeira parte, que é converter dos pais aos filhos, cumpriu sobre João. Porém, converter dos filhos aos pais fica agora para a 4ª manifestação de Elias, quando Deus envia especificamente para que a noiva gentia desses últimos dias seja visitada, seja restaurada a fé original através do ministério do profeta Elias nessa 4ª manifestação sobre a face da terra, não tratando com os judeus, mas tratando com o povo gentio, por assim dizer, a sua noiva eleita, os escolhidos desses últimos dias. Bem, os filhos desses últimos dias, a fé dos pais apostólicos, por isso a conversão dos filhos aos seus pais. No tempo de João, converteu dos pais da lei aos filhos da graça. Bem, então já tivemos algumas considerações sobre o profeta Elias enviado para a noiva. Aguarde que já entraremos no assunto de Apocalipse 11 também. Bem, eu sei que há muitos que nem mesmo creem em profetas, quanto mais profeta nesses últimos dias, e muitos combatem contra as escrituras, mesmo com as evidências escriturísticas aqui, tão palpáveis, né? Tão nítidas diante de nossos olhos, mas a descrença das pessoas não anulam as escrituras, né? Não anula as sagradas escrituras. Bem, então a missão do profeta Elias nos nossos dias é trazer a noiva para a expiação, que é a palavra manifestada. O próprio Deus, na forma da palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra, se fez carne em Jesus Cristo e habitou entre nós. Nesses últimos dias, nós temos que novamente o verbo, a palavra, se fez carne. Como? Vindo a nós novamente através de carne humana, como nos dias passados, em Gênesis capítulo 18, quando vemos que Elohim, Deus, numa forma humana, apareceu para Abraão nos carvalhais de Manre. E ali era uma visitação do próprio Deus, vindo a sua semente eleita. Nesses últimos dias, tem que haver também a semente eleita de Abraão, não segundo o sangue, não segundo ao lado natural, ao DNA, a corrente sanguínea de Abraão, mas a fé de Abraão. E o filho da promessa, segundo a carne, foi Isaac no Antigo Testamento. Mas hoje, nós sabemos que o Isaac, segundo a fé, é Jesus Cristo, que não nasceu pelo desejo da carne, mas nasceu pela vontade e pela obra do Espírito Santo.
Maria achou-se ter concebida do Espírito Santo. São Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, diz isso aqui. E aquele de quem a mulher concebe, aquele é o pai da criança. Então Maria achou-se ter concebida do Espírito Santo, portanto o Espírito Santo é o pai de Jesus. E Jesus, em São Mateus capítulo 10, verso 30, diz, ou São João capítulo 10, verso 30, diz que eu e o Pai somos um. Então, o Pai e o Espírito Santo, junto com Jesus, formam uma unidade. Pai e Filho habitando o mesmo corpo. Temos mais escrituras para provar isso, como por exemplo Colossenses capítulo 2, versículo 9, onde diz que nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E assim poderíamos prosseguir com outras escrituras. Mas vamos então para o nosso assunto do profeta Elias. Bom, em Apocalipse 11, versos 3 e 4, e o restante seguinte, está falando de duas testemunhas que profetizarão em Jerusalém, vestidas de saco. Essas testemunhas são as duas oliveiras mencionadas na Bíblia, e isso recai sobre Moisés e Elias. Mas eles não já partiram? Sim, mas eles voltaram vivos no Monte da Transfiguração, na ocasião em que Jesus esteve naquele monte ali e transfigurou-se diante dos seus discípulos, daqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E sabemos que Moisés e Elias estiveram ali, vivos, e eles então retornarão sobre a face da terra com a missão exclusiva, agora não para a noiva gentia, não para o povo gentio, mas com uma mensagem única e exclusiva para Israel, para apresentar a Cristo para eles. E dali serão tirados 144 mil judeus que se converterão sob a mensagem de Moisés e de Elias. E eles trarão mensagens, comportamentos peculiares deles. Cerrarão ou fecharão os céus para que não chovam durante o período da sua profecia, e poderão chamar pragas sobre a face da terra, o que aconteceu tanto com Moisés quanto com Elias. Então esses dois profetas estarão fazendo esse trabalho. Agora, qual o objetivo? Esse trabalho é direcionado para quê? Não para a noiva, porque a noiva gentia, a igreja eleita, não estará sobre a terra nesse período. Ela já haverá sido tomada da face da terra e ido com o Senhor nos ares, sob a mensagem. Ela já tenha sido preparada pela mensagem do Elias da quarta manifestação, o qual eu estive falando agorinha. Então, aí na quinta e última manifestação do profeta Elias, isso então vem cumprir no período dos 3 anos e meio, durante a grande tribulação, ou seja, durante os 1260 dias, quando a igreja noiva não estará aqui mais. Ela retornará depois desse período com o Senhor, para então ser introduzido o período do milênio sobre a face da terra. Bem, então sabendo que ambos os profetas, o ministério de Elias, nesses últimos dias, opera diferentemente do ministério de Elias nos dias de Moisés e Elias, de Apocalipse 11, então, os ministérios de Malaquias 4 não são os mesmos de Apocalipse 11. Ambos exercem papéis diferentes, em épocas diferentes, ou seja, os dois, os ministérios de Malaquias 4 e de Apocalipse 11 não estão conectados, não estão interligados, operando simultaneamente ou se colaborando, ou seja, sendo dirigido a um mesmo público, com o mesmo objetivo. Não. Embora os papéis são muito parecidos, porque o profeta Elias, na sua quarta manifestação, chama a noiva gentia das tradições religiosas, das tradições distorcidas do cristianismo denominacional, para a expiação da palavra. Ele já conhece a expiação, que é a palavra, mas deve ser chamado para a originalidade dessa expiação. Reconhecer a presença de Deus na sua palavra, portanto reconhecendo o dia e a sua mensagem. E nos dias de Moisés e Elias também estarão chamando, só que dessa vez os judeus, também das suas tradições judaicas, não tradições cristãs. Judeus nem mesmo dão atenção para assuntos dos cristãos.
Mas então Moisés e Elias estarão chamando-os das tradições judaicas para também a originalidade da mensagem que eles devem receber, para também eles reconhecer o Messias para o seu dia. Bem, eu quero trazer agora uma pergunta muito interessante que eu encontrei nessa mensagem, Perguntas e Respostas número 3, pregada em 1964. Aqui na página 38, alguém perguntou para o profeta, e achei muito oportuna, alguém perguntou assim: Moisés e Elias estão na terra agora? Estão Moisés e Elias na terra agora? Estão eles na América? Bem, então, a pessoa não assinou o nome aqui, apenas perguntou se o profeta Elias e Moisés estavam na terra nesse tempo presente, ou nos dias em que o irmão Branham estava sobre a face da terra, e se mesmo estavam na América. Aí o profeta dá a resposta aqui, ó: não, veem, não, eles não estão aqui, e não estarão até que a igreja seja tomada. Então Moisés e Elias, quando compreendem isto, correto? E vamos ver, eles não têm nenhum assinado nisso. Então, seja quem for que fez essa pergunta, eu creio que as 7 delas, eu daí marquei 7, correto? Bem, parece que ficou assim um pouco confusa o modo de responder, mas dá para entender corretamente. O profeta disse que tinha 7 perguntas só sobre esse assunto de Moisés e Elias. Tinha 7 perguntas, mas você já entendeu que a pergunta lida é: Moisés e Elias estão na terra nesse tempo? Estão na América? A resposta do profeta para esses dias foi: não, eles não estão e nem estarão aqui até que a igreja seja tomada. Bem, então, estarão sim, só depois do arrebatamento, é claro. Agora, eu sei que há alguma confusão que algumas pessoas fazem e pensa que o profeta irmão Branham, por ser o profeta Elias enviado para esses últimos dias, ou seja, nele cumpre esse ministério, pensa que ele deve ir também aos judeus nesse tempo. Não, o profeta sim, com aquele coração de profeta, ele então pensou muito em ir para os judeus. Ele pensou: se eu levar essa mensagem, se o sinal messiânico, se o sinal do profeta for operado entre os judeus, isso vai convertê-los sem dúvida. Mas quando o profeta pensou isso, ele não pensou que isso cruza, isso bate, isso choca com Apocalipse 11. Pois Apocalipse 11 já trata desse assunto. Moisés e Elias vão aos judeus no seu tempo, depois do arrebatamento da igreja noiva. Então, não tinha que William Branham, na 4ª manifestação de Elias, ir aos judeus para levar o sinal, para operar o sinal de Deus lá para eles. Vamos ver aqui na mensagem as 10 virgens e os 144 mil judeus, parágrafo 88. O profeta diz assim: e algo me atingiu e disse: não vá agora, pois ainda não é a hora. O tempo dos gentios ainda não está cumprido. Vem, o dia não está terminado. Eu pensei, era só eu. Então eu comecei novamente e ficou tão ruim que eu não conseguia suportar. E eu saí para detrás de um hangar e inclinei minha cabeça. Eu disse: Pai, és tu falando comigo? Ele disse: não vá a Israel agora, ainda não é a hora. Eu entrei, troquei minha passagem, tracei a rota novamente, fui para o outro lado. Vem, porque ainda não é a hora. Mas num destes dias a mensagem irá para Israel. Veja, precioso irmão, preciosa irmã, precioso ouvinte,
Aqui não disse que o profeta William Branham irá a Israel. Ele disse, mas a mensagem irá para Israel. A mensagem sim, vai. Só que vai através de Moisés e Elias. Estou fazendo um grifo aqui, né? No comentário. Deixa eu prosseguir a leitura. E o que romperá para reticências? Deus lhes enviará Moisés e Elias. Em Apocalipse 11. E eles farão sinais e maravilhas. E o sinal de Jeová. Enquanto é finalizado com os gentios. A graça de reticências. O dia da graça deixará a igreja gentia. A era pentecostal acabará. As denominações continuarão porque elas aparecem aqui com a Virgem Nécia. Vamos entrar nisso em um momento, mas elas aparecerão nesta classe. Muito bem. Então, muitos podem ser induzidos a pensar, porque Deus falou assim, não vá a Israel agora, ainda não é tempo, ainda não é a hora. Então alguém pode pensar, bom, então se ainda não é a hora, então vai chegar a hora. É claro que vai chegar a hora sim. Só que mesmo chegando a hora da mensagem ir a Israel, não diz que o William Branham vai a Israel levar a mensagem. Diz que vai chegar a hora sim, e a mensagem irá para Israel, sob os ministérios de Moisés e de Elias. Isso ficou bem claro. Você pode dizer, pastor Pedro, mas esta mensagem, os 144 mil judeus, as 10 virgens e os 144 mil judeus, é uma mensagem assim, já um tanto mais antiga, antes da revelação dos selos, dos 7 selos, tudo mais. Mas eu tenho aqui também agora a mensagem A Festa das Trombetas. A Festa das Trombetas, pregada em 1964, já após a revelação, a abertura e revelação dos 7 selos, aqui também fala sobre este assunto de Moisés e Elias. Eu quero tomar aqui para você, para que você possa considerar por você mesmo aqui, ó. Parágrafo 314. Se for necessário ler mais que isso, eu posso ler. Mas vejamos aqui então. Bem. Parágrafo 314. Aqui diz assim: Deus, estas pessoas têm se assentado aqui esta manhã, nesta sala quente, escaldante aqui. Eles ouviram atentamente. Eles vêm agora. Tenho certeza. Se não, revela isso a eles, Senhor. Porque tu não me permitiste tomar essas trombetas. Vejo que isso não tem nada que ver conosco. Exatamente nessa sexta trombeta,